Nossa reunião de executivo, dia 22 de maio de 2017, dizer que as próximas reuniões de executivo serão no dia 5 e 19 de junho, portanto, seguindo a normal cadência das reuniões da Câmara Municipal. Dizer também que hoje, 5 e 19, acho que é melhor marcar já. Bem. Quais dos senhores vereadores quer dar a palavra? Vereador Celso, vereador e vereadora Inês, muito bem. Começa o vereador Francisco Madeira Lopes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento Vossa Excelência, bem como a restante variação, os senhores funcionários do município, público presente e comunicação social. Sr. Presidente, eu começo por saudar, não pude estar presente, mas não quero deixar de saudar a inauguração da Rua Dr. Martinho da Silva. Tinha ficado esquecida, não obstante a deliberação municipal. Repondo-se a Justiça numa figura muito estimada na cidade, não só no meio forense calabitano, destacando para além das grandes qualidades causídicas do meu colega, o período que esteve ligado à delegação de Santarém da Ordem dos Advogados e também como patrono formador, tendo marcado muitas gerações de jovens advogados do ponto de vista da deontologia e das boas relações com magistrados e funcionários judiciais. Para além disso, o Dr. Martinho da Silva, como toda a gente sabe, é um apaixonado da obra do nosso dramaturgo maior, Bernardo Santareno, e da história da nossa cidade, das suas lendas e tradições, e, portanto, saudar o que ocorreu este sábado. Depois, Sr. Presidente, retomo um tema que trouxe aqui na última reunião, pedindo-se já alguma informação relativamente ao vidro partido da esplanada do bar, obrigado, das Portas de Sol, da esplanada das Portas de Sol, recordando que eu, para além dessa questão, pedi também um ponto da situação relativamente aos espaços de restauração do Jardim da Liberdade, ao que o Sr. Presidente me respondeu muito sumariamente, dizendo que já tinha sido aqui algo de deliberação, e eu bem sei, bem estou recordado disso. Gostaria de saber, era apenas o ponto da situação em que está, quer o dissídio, digamos assim, o litígio existente entre quem ganhou anteriormente a concessão e não chegou a abrir o espaço, quer no que diz respeito a uma eventual futura nova concessão. Mas admito que o Sr. Presidente na altura também não tivesse informação presente, e, portanto, eu retomo a pergunta, se não se importar. Depois, Sr. Presidente, o Governo encontra-se a implementar um plano de instalação de carregadores elétricos semi-rápidos a nível de mobilidade elétrica. E eu perguntava se para o Concelho de Santarém está previsto também no âmbito deste projeto, que no fim de contas é a continuação do anterior, do MOBIE, se Santarém tem alguma intervenção prevista ou alguma remodelação a nível dos postos de carregamento. Depois, Sr. Presidente, duas questões de trânsito, se quiser, de mobilidade. Uma tem a ver com a rua Atriz Alda Rodrigues, portanto a rua que liga a rotunda do São Domingos à rotunda da Fonte. No sentido de quem sobe do lado direito há um passeio estreito que faz a divisão de resto entre a estrada e a zona de acesso ao mini-preço. E esse passeio, penso que, apesar de estar quase como uma ilha, que será considerado um passeio, tem um placar do mini-preço a ocupar o passeio perpendicularmente e, portanto, a impedir a sua livre circulação por inteiro. Peço a atenção do Sr. Presidente, saber se aquela situação está regular ou não. Por outro lado, na rua Professor Pinto Correia, que liga o parque de estacionamento do Leclerc à avenida Professor Veríssimo Serrão, que vem ali da lateral do hospital e vai para a rotunda do Modelo. Esta rua, que vem do parque de estacionamento do Leclerc, tem conhecido já, uma série de sustos e mesmo de acidentes
dado que as condições da via revelam pouca visibilidade, depois é um sítio muito assoberbado com estacionamento, e penso que mereceria uma atenção da nossa parte relativamente àquela via, quer dotando-a de alguma sinalização adequada, quer eventualmente... Francisco, não é? Exato, Rua Professor Pinto Correia. Chega assim? Para a identificação da rua. Não, se retira outra vez. Não, eu estava a escrever aqui no... Sim, portanto, a Rua Professor Pinto Correia, que vai de parte de trás do estacionamento do Leclerc para a Avenida Veríssimo Serrão, não é? Que vai dar ali ao pé dos bombeiros voluntários. E essa rua, pelo que me tem sido reportado, conhece por vezes acidentes e sustos, designadamente a parte de peões, porque os carros vêm com alguma velocidade, designadamente quando circulam no sentido da avenida, quando vêm para o estacionamento do Leclerc. E parece-me que falta ali, eventualmente, alguma sinalização ou passadeiras para tentar acautelar os riscos que ali se vivem. Portanto, gostaria de saber se o Departamento de Trânsito já tem esta situação sinalizada, se eventualmente já fez algum estudo da aplicação de medidas para minorar os impactos da velocidade naquele sítio. Sr. Presidente, no seguimento da obra do Aldi junto à rotunda de São Domingos, em frente ao Lidl, tivemos a informação e pudemos verificar que ocorreu o abate de sobreiros. Eu queria só que o Sr. Presidente me confirmasse que esse abate foi precedido da devida licença, que os sobreiros foram cintados e se está prevista a respectiva compensação florestal. E onde é que a mesma terá sido feita? Sr. Presidente, também vimos no festival, vimos na comunicação social que o festival Reverence, que se tem feito nos últimos anos em Valada, deixará aquele espaço no Concelho do Cartaz para se realizar este ano na Ribeira de Santarém. O festival em causa, que tem granjeado algum prestígio nos estilos de música a que se dedicou, pode ser um evento muito interessante para o Concelho e para a Ribeira de Santarém, deste feito com cuidado, com todas as preocupações de segurança, proteção ambiental das margens e também cuidado com os moradores da Ribeira e com a travessia da linha de caminho de ferro. A proximidade da estação de comboios será naturalmente uma mais-valia para quem quiser visitar o festival. Não sei se irá dispor de um parque de campismo e se essas questões estão a ser avaliadas pela Câmara, quem é que estará a cuidar disso. Contudo, de qualquer maneira, e antes de mais, não podemos deixar de questionar o preço para Santarém na transferência deste evento, se existe ou não existe, e em quanto é que ele monta. Na comunicação social é dito que o promotor exigia ao Cartacho entre 15 a 30 mil euros de apoio financeiro, para além do apoio logístico. Portanto, gostava de saber se está negociado algum valor com participação financeira da parte da Câmara Municipal de Santarém para a produção do festival. Gostaria de saber também de quem foi a iniciativa de trazer o festival para Santarém, se foi da Câmara Municipal ou se foi o próprio promotor que se propôs a fazer isso, e qual é que serão as condições, não é, em termos de apoio logístico ou do tal parque de campismo de que eu falava. E já agora, quanto é que a autarquia pagará ainda pelos bilhetes oferecidos à população da Ribeira? E, finalmente, Sr. Presidente, chegou-nos aos ouvidos, e gostaria que, se for mentira, peço desculpa pelo facto, não quero criar nenhum boato, se for verdade, gostaria que nos esclarecesse, mas chegou-nos aos ouvidos que a Águas de Santarém, a empresa municipal, irá participar os custos de realização de uma tourada no próximo dia 10 de junho, integrada na Feira do Ribatejo, em cerca de 80 mil euros. Ou seja, sensivelmente o mesmo volume que a Câmara Municipal de Santarém despende durante um ano inteiro. Se podes fazer que é mentira. Ótimo. O subsídio ordinário, não sei qual é que é a parte que é mentira, é que os 80 mil euros é o que a Câmara despende no subsídio ordinário? Não, isso é verdade. Isso é verdade. 80 mil euros para aqui, isso aí nem vale a pena, isso é muito bem, então o Sr. Presidente já vai dizer. Sim, se não é 80 mil euros, qual é que é o valor? E dado que se trata de uma empresa municipal, não obstante o Sr. Presidente ser Presidente do Conselho de Administração, atendendo que as empresas municipais, na regra, não dão subsídios, gostaria de saber se confirma esta notícia ou este boato, aparentemente não, pelo menos totalmente, e em caso afirmativo, como explicaria esse facto anómalo e qual seria a justificação legal? Muito obrigado. Muito obrigado, isso é mesmo boato, se tivesse feito.
Celso. Ora, boa tarde a todos os presentes. Sr. Presidente, eu tinha algumas questões que advêm de algum contacto com os munícipes e a primeira das quais prende-se sobre as prioridades do asfaltamento que está a ocorrer na cidade. Verificando que algumas áreas de estacionamento estão a ser asfaltadas, em termos de prioridade, em detrimento de alguns arruamentos. E a minha pergunta é para quando o asfaltamento da rua Teles Menezes, que é aquela que dá acesso do Largo do São Paulo à Misericórdia, à parte de trás da Avenida dos Combatentes, digamos assim, aquela subida. Portanto, já verificámos que alguns asfaltamentos foram realizados em diversos arruamentos, mas essa rua, que é uma daquelas ruas em que o trânsito se verifica com grande intensidade, continua por asfaltar. Outra das questões que eu gostava de colocar tem a ver com aquele logradouro que em tempos já aqui falámos, em que se veio a concluir que era espaço do domínio municipal, portanto que fica por trás da pastelaria Beju, se esse logradouro que está num estado lastimável, se também está incluído no âmbito dos asfaltamentos que estão previstos ou que estão a ocorrer na cidade. Por fim, duas questões para sermos esclarecidos. Em relação àquele acidente que ocorreu na rua Pedro Canavarro em relação ao troço de muralha e em relação aos diversos troços de muralha que existem na cidade, se está prevista alguma valorização ou salvaguarda dos mesmos. Já aqui falei a alguns que se situam e que estão em ruínas e até apresentam brechas de desmoronamento ali por trás do Fórum Cultural Mário Viegas, que é um exemplo desses, e que possivelmente também daqui a algum tempo, infelizmente, poderá ter situações como aconteceu na rua Pedro Canavarro. Gostava de questionar o que é que está a ser feito neste âmbito. Por fim, gostava de também solicitar informação acerca dos transportes que irão ocorrer no âmbito da Feira Nacional da Agricultura, se isso já está calculado, se não está. Muito obrigado. Muito obrigado. Paulo Canavarro, vereadora. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, caros colaboradores, Srs. Jornalistas e público presente. Eu gostava de saber só o ponto de situação de um assunto que já trouxemos aqui várias vezes relativamente ao trânsito junto ao Hospital da CUF. Entendendo que continua a ser as duas ruas paralelas, continua a ter trânsito nos dois sentidos e continua na mesma situação que há meses atrás aqui referimos. Obrigada. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores, Srs. Funcionários do município, Srs. Jornalistas, caríssimo público, boa tarde a todos. Minha primeira intervenção vai no sentido de agradecer à população de Santarém a adesão massiva que efetivamente teve relativamente à atividade que foi desenvolvida no passado sábado, dia 20 de maio, denominada Tejo Alive. Tratou-se de uma caminhada de quase 14 km entre a Ribeira de Santarém e Valfigueira, em que, pese embora nós tivéssemos 250 inscrições, houve mais alguns participantes que, entretanto, também se foram associando à atividade e participaram também ativamente, pelo que deixamos aqui novamente um agradecimento a todos quantos participaram e a todos quantos tornaram possível esta atividade, nomeadamente a União de Freguesias da cidade de Santarém, a União de Freguesias de São Vicente e Valfigueira, os Bombeiros Municipais de Santarém, a Viver Santarém e os Pacemakers. Portanto, deixava este agradecimento extensivo ainda aos senhores investigadores que durante o percurso foram fazendo algumas intervenções sobre a fauna, sobre a flora, os diques, as marachas e os insetos junto ao nosso Rio Tejo,
que é um património do ponto de vista ambiental, cultural, turístico, de enorme riqueza. Deixava agora 2 convites a todos, aos senhores vereadores e a todos os que estão nesta sala, para participarem nas atividades que vamos realizar. A primeira, relativa ao Dia Mundial da Criança, dia 1 de junho, atividades de vária índole, ateliês vários, músicas, danças, jogos tradicionais, demonstrações desportivas, insufláveis, construção de arcada de balões, pinturas faciais, peças de teatro sobre vacinação, jogos de colaboração, demonstração de meios de escola segura com experimentação, espaço de adoção de animais do Canil e Gatil Municipal e ainda durante esse dia em que será aberta a época balnear no Complexo Aquático de Santarém, também poderão entrar gratuitamente as crianças que vão em grupo, portanto em turmas, devidamente enquadrados pelos respectivos professores e assistentes operacionais das escolas ou pelos senhores encarregados de educação. Dizer ainda que neste âmbito do Dia Mundial da Criança, já a partir do dia 30, estará patente no W Shopping uma exposição dos trabalhos que já esteve também no Convento de São Francisco, Santarém em tela, variadíssimos trabalhos desenvolvidos pelos jardins de infância do nosso concelho e cuja exposição tem estado a ser itinerante, a ser exposta nas várias freguesias do nosso concelho. O Museu Diocesano de Santarém oferece também visitas gratuitas a uma exposição que é a Animalia no Museu para crianças acompanhadas por escolas ou famílias, que é a descoberta de histórias dentro da história. A entrada é livre até aos 12 anos. Na sala de leitura Bernardo de Santarena verão sessões de apresentação do livro infantil Desculpa, por acaso viste o mar? De Alda Serras, às 10 da manhã, às 11 da manhã e às 14 horas. Portanto, fica o convite a todos e, obviamente, um agradecimento muito reconhecido por parte do município a todas as entidades das áreas de educação, desporto, saúde e cultura que vão colaborar com o município na dinamização das atividades para cerca de 1.600 crianças. Portanto, serão mais de 1.500, o número ainda não atinge, as inscrições não atingem os 1.600, mas será este o número aproximado de crianças que irão estar no Jardim da Liberdade no dia 1 de junho, entre as 9h30 e as 16 horas. O segundo convite, que deixava já também expresso, porque não temos mais nenhuma reunião de Câmara até lá, e comemorando o Dia Mundial do Ambiente, que se festeja, que se comemora, passa a redundância, no dia 5 de junho, vamos no dia 3 de junho lançar uma nova campanha que é o Be Eco, ou seja ecológico, seja responsável e contribua para a limpeza do espaço público. Neste caso, no dia 3 de junho, lançamos uma campanha com oferta de alguns porta-beatas, portanto são pequenos equipamentos que dá para trazer no bolso, na mala das senhoras, que são muito pequeninos, mas que dá para que quem tem o prazer, quem tem o vício do tabaco, ter o prazer de não deitar a beata no chão, assim é que é, onde eu me incluo, que não deite uma beata para o chão, e quero, portanto, que Santarém seja um exemplo nesta área de não sujarmos os nossos espaços com as beatas de cigarro. Deixar também aqui uma palavra de agradecimento aos Cafés Delta, que foram nossos apoiantes nesta causa e que, como tal, a partir da próxima semana começarão a sair pacotes de açúcar dos Cafés Delta com 10 desenhos diferentes desta campanha Be Eco. Portanto, irão estar instalados em 6 pontos da cidade um mobiliário urbano, que são os Papa-Beatas e os Papa-Chiclas, que é para as pastilhas elásticas, e os Eco-Beatas, que é para o município poder despejar a sua beata nestes recipientes, precisamente porque a beata tem um valor energético, pode ser reutilizada. Portanto, nós apelamos a que, para além do município não colocar a beata no chão, que lhe dê assim um fim que vai ser de valorização energética. Portanto, não vamos transformar mais uma vez um resíduo
num recurso. E é essa a missiva que vamos passar no dia 3 de junho, a partir das 10 da manhã, no Largo do Seminário. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Respondendo ao que foi colocado pelos senhores vereadores, também tivemos a oportunidade no sábado todos nos associar à inauguração da Rua Dr. Martinho da Silva, e como disse o vereador Madeira Lopes, é uma referência, não só o decano dos advogados, mas também o seu sentido cívico e, como eu tive a oportunidade de dizer, o seu grande amor, o seu profundo amor à nossa cidade, às nossas tradições, à nossa cultura, e uma referência que não me canso de fazer, é que durante muitos anos o Dr. Martinho da Silva percorreu muitos alfarrabistas e comprava documentos que referiam Santarém, alguns importantes, e isso para os doar ao nosso município, à nossa biblioteca. Eu acho que esta referência também deve ser feita, porque é uma faceta menos conhecida e que deve ser trazida à luz para que todos saibam deste facto. O vereador, relativamente à questão do Vídeo Partido, tinha razão, tinham sido os nossos serviços, tinham partido quando trabalhar na limpeza do jardim e, portanto, nós já estamos a tratar, ou seja, já está na seção de compras essa aquisição, não sei se já está feita, se não está feita, isso agora essa parte também já não sei, mas tinha razão, não me tinham reportado ainda e depois foi-me dito isso mesmo. Sobre a questão das cafetarias, nós fizemos aqui, na última reunião, uma explanação sobre essa matéria, mas estou-lhe a dizer também que, como são processos demorados, também está em cima da mesa, se calhar, e temos ponderado isso, tanto com a vereadora Susana Pita Soares como com o vereador Luís, e é uma ponderação, ainda não temos isso fechado, a possibilidade também de fazer a cedência numa como é que é o termo? Excepcionada, sim. Se houver alguma marca grande que apareça, ou seja, que poderemos ultrapassar isso do ponto de vista jurídico e haver ali um espaço de referência. Mas não ser por asta pública. Justificado pela especificidade. Imagina, tratando-se de cidade de gastronomia, sendo cozinha de autor, ser uma gastronomia, ser uma grande marca que já exista noutros locais, ou seja, na perspectiva de dinamizar o espaço, portanto, também para não ser um processo tão demorado como é esse que nós sabemos relativamente à questão da asta pública e à concessão, também temos isso atualmente em cima da mesa para abreviar isso. Relativamente à questão dos carregadores elétricos semi-rápidos, isto é um estudo que está a ser realizado a nível nacional, nós também estamos incluídos nesse estudo. Eu quero dizer que o que nós fizemos, independentemente destes carregadores serem semi-rápidos, o que nós fizemos, e já o referi aqui, salvo erro, em reunião de Câmara, eu ao vereador Luís, é que nós já pedimos mais 2 postos de carregamento eram 3 postos de carregamento, era a EPC, era o CNEMA e era junto às piscinas. E esse pedido está feito, também aguardamos que a MOBIER nos comunique alguma coisa sobre isso. Relativamente à questão da rua Alda Rodrigues junto ao mini preço, o placar que lá está, já tínhamos sido informados disso pelo deputado municipal Luís Cabrita na Assembleia Municipal, e o vereador Luís Farinha solicitou que a fiscalização nos informasse, fosse ao local e fizesse informação sobre esse processo. Sobre a rua Professor Pinto Correia, junto ao Clerc, eu esta semana a semana passada fui confrontado com terem acontecido 2 acidentes nessa rua. Há uma coisa que temos que relembrar, é que neste tipo de espaços, a velocidade é 50 km/h e muitas vezes o que nos é dito e verificamos é que, pelo aparato dos acidentes, é que essa velocidade não é respeitada, mas independentemente disso, ou seja, nós vamos pedir ao Pelouro, à Divisão do Trânsito, para nos informar sobre isto, e se houver medidas que possam ser acionadas, implantadas, iremos fazê-lo. Mas só a semana passada é que, como houve dois acidentes mais ou menos na mesma zona, também despertou o nosso foco sobre este local, sendo certo que quando são acidentes esporádicos, não tomamos, mas quando aparece um terceiro acidente, temos que tomar com outros olhos e tentar
ver se haverá ali alguma causa que possa ser corrigido. Sobre a questão das águas de Santarém, posso já dizer que é boato, é mentira, nunca o iríamos fazer. O que temos feito sempre, e vamos fazer desta vez, é um apoio até 5.000 euros de compra de bilhetes, como fizemos noutras alturas. Até chegou a vir a reunião de executivo, e esses bilhetes são distribuídos pelas juntas de freguesia. Não nos podemos esquecer que somos um município com atividade taurina, temos uma série de acordos assinados nesse sentido, mas esse montante, acho que isso é estapafúrdio e é mentira, portanto é boato mesmo. Agora confirmo que iremos comprar... A Câmara, sim, as águas, é mentira, não é as águas não vão adquirir nada, nem um bilhete vão adquirir, quanto mais um montante dessa natureza. Portanto, 5.000 euros é o que temos feito sempre em todas as corridas de touros, e é isso que iremos fazer relativamente a estas matérias. Sobre o Reverence, o vereador irá falar, mas quero dizer que há um montante, o vereador também vai dizer o montante, e isto surgiu de uma conversa em que a entidade, havia o nosso interesse de fazer um evento na Ribeira de Santarém. A entidade, sabendo dessa nossa vontade, comunicou-nos, e depois houve aqui uma série de reuniões, e o vereador que esteve nessas reuniões poderá dar nota disso com mais pormenor. O vereador, relativamente à questão da Rua de Teles Menezes, o vereador, eu acho que para a semana, segunda ou terça-feira, essa rua começará a ser asfaltada. Também está a questão do logrador nas traseiras de Abejú. Ficou provado que era nosso, não está considerado nestas intervenções que estamos a fazer pelo Conselho todo. Agora estamos mais na cidade, depois iremos isso novamente para as freguesias, e estamos com algum atraso. Não tem sido, quer dizer, um adianto em algumas partes apresentado, outras mais atraso, porque atualmente há um grande número de obras para o país inteiro e há alguma dificuldade dos empreiteiros a fazerem com o que nós esperávamos, e portanto e muitas vezes não conseguem deslocar as equipas como nós desejamos, mas portanto irei ver isto com o DTGT, com o nosso engenheiro que acompanha, também de verificarmos isto, e já lá não vou há um ano e tal, não tenho a noção de como está o pavimento, mas poderemos considerar e verificar da possibilidade de ser feita o arranjo desse pavimento. No que concerne às nossas muralhas, e ao que aconteceu na Rua Pedro Canavarro, eu gostava de dizer, eu e o vereador Luís temos falado muito sobre isto, é o seguinte: eu volto a dizer uma coisa, isto não é com isto a estar a retirar responsabilidades do município de Santarém, longe de nós isso, mas dizer o seguinte: as muralhas não são nossas, não são da Câmara Municipal de Santarém, e isto toda a gente tem que saber. As muralhas são de uma entidade que se chama Direção-Geral do Tesouro e Finanças, à qual nós já alertamos há muitos anos para as dificuldades das nossas muralhas, e pelo facto de eles não cuidarem, pelo facto de não fazerem pequenas reparações, não fazerem nenhum paliativo. Ainda há 2 anos, numa reunião que tivemos na DGPC, onde o próprio vereador Luís Farinha levou em mão de um outro morador, porque há uma que também nos preocupa muito, se calhar até a que está a pior de todas, por baixo da casa do arquiteto Guedes de Amorim, recorda-se, com o registro fotográfico da casa dele. Nós levámos isto entregámos em mão à DGPC e à Direção-Geral do Tesouro e Finanças, onde nós dissemos, assim como também estamos a fazer uma outra coisa, que é nós, e o arqueólogo, não sei se já terminou, para além de todos estes avisos que temos feito sobre as nossas muralhas, sobre os pequenos fenómenos que vão aparecendo, estamos a fazer uma outra coisa, que é, estamos a verificar, pedimos ao arqueólogo, ao Matias, para fazer essa verificação, estamos a identificar todos o que nós detectamos que possam vir a ser problemas das nossas muralhas, para entregar e dizer à Direção-Geral do Tesouro e Finanças: olha, meus senhores, está aqui, é problema vosso, cuidem, porque nós temos preocupação sobre estes locais das nossas muralhas. Também quero aqui dizer que não sei se eles têm fundos, se não têm, também quero expressar, e já expressámos isso, se houver necessidade de intervenções mais profundas com as nossas muralhas, nós estamos cá também para candidatar, não teremos problemas nenhums, ou seja, já o disse nessa reunião, dissemos isso, até posso dizer que nessa reunião o que passou depois foi, no final, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças dizia que a DGPC tinha um fundo de salvaguarda de cerca de X milhões de euros que nunca passava de orçamento para orçamento e que nunca abriam candidaturas, e nós dissemos, olha, se abrir isso, for necessário da nossa parte, o município de Santarém
têm interesse em cuidar das suas moradas. Agora, como devem calcular, não nos podemos surgir uma entidade estatal, uma entidade que é proprietária. O que nós fazemos, vamos notificando, vamos dando informações e, como estou a dizer, o vereador Luís Farinha, através com a nossa arqueologia, está a fazer um trabalho mais minucioso para entregarmos à Direção-Geral do Tesouro e Finanças para que eles depois nos digam o que é que vão fazer, porque em algumas situações nos preocupam, como estou a dizer, se calhar de todas, e é menos visível porque é por baixo da casa do arquiteto Guedes de Amorim, há algumas fissuras que nos preocupam e se nós estamos a reportar-nos, esta reunião se calhar foi há 2 anos, provavelmente, não sei se estão lá medidores, provavelmente até estarão piores. Relativamente à questão dos transportes no âmbito da Feira Nacional da Agricultura, isto é tramitado com o CNEMA. Nos últimos 3 anos não tem havido, 4 anos não tem havido problemas, porque há transportes da cidade para o próprio CNEMA e dizendo que a utilização do parque no Capim Elefante da Câmara tem ajudado muito isso. Também os 2 parques surgiram nos últimos anos, nomeadamente o parque do Retail Park e este maior, mas mais pequeno, o parque dos móveis da JOM, ajudaram e, portanto, não se tem verificado nos últimos anos o que acontecia. E este ano, com aquele parque que está a ser construído, também esperamos que possa, de alguma maneira, não haver problemas relativamente ao estacionamento, mas este transporte de cidade, ou seja, Planalto, CNEMA, está assegurado como teve nos anos anteriores. A vereadora Paula Canavarro falou na questão do trânsito do hospital. Nós temos, com a nossa DTGT, a preparar esta intervenção, ainda não o conseguimos fazer por nós, e uma parte também tem a ver com uma intervenção que está contratada, mas não é os nossos técnicos, peço desculpa, não são os nossos serviços que a fazem, e, portanto, espero que dentro em breve isso esteja feito para nós fazermos a avaliação que foi deliberada em reunião de executivo. Para terminar a minha intervenção, dizer o seguinte, e dar os parabéns a todos os que participaram, à vereadora Inês Barroso, à sua equipa da EMAS, à União de Freguesias de Valfigueira e São Vicente, o Paúl, à União de Freguesias da cidade de Santarém, aos biólogos que participaram neste, porque realmente o Teja Live, aquela caminhada foi excepcional, foi mesmo muito, muito bonita, e o Alviteste, onde foi o almoço, dizer que foram muitas centenas de participantes e se mais inscrições tivéssemos, mais seriam os participantes e, portanto, um dia muito bonito junto ao nosso Rio Tejo e também com uma grande sensibilização ambiental que não nos cansamos de referir. Vereador Luís Farinha, sobre aquelas 2 questões em concreto, do abate dos sobreiros e do rebrance. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores, funcionários do município, Comunicação Social, municípios presentes, a todos boa tarde. Sr. Presidente, se me permitisse, dava só uma nota também em relação às muralhas, claro que porque sim, me parece relevante. Bom, como o Sr. Presidente referiu e bem, de facto nós estamos a concluir, eu julgo que ficará concluído esta semana, um levantamento de todas as situações, precisamente para enviarmos depois esse levantamento, esse relatório, para estas entidades, para, na sequência disso, poderem ser feitos os trabalhos necessários de intervenção. Como sabemos, até porque tem sido dado conhecimento dessas situações na comunicação social, existem alguns episódios, nomeadamente a que foi referida aqui na rua Pedro Santarém. Pedro Canavarro, perdão. Eu gostaria de dizer a este propósito o seguinte: nós temos tido o cuidado, desde a primeira ocorrência, de sinalizar essa área. Infelizmente, e não sabemos quem, acaba por retirar essa mesma sinalização. E, portanto, eu faço dou nota disto aqui porque, infelizmente, ao fazer as pessoas, e repito, nós não sabemos quem, ao retirarem a sinalização que nós colocamos para definir um perímetro de segurança, naturalmente que estão, digamos, a pôr em risco, se bem que o risco aqui nos parece relativo, mas ainda assim, não deixando de sinalizar, ao removerem essa sinalização, naturalmente que acaba por comprometer a intervenção ou o cuidado que procuramos, apesar de tudo, ter, no sentido de alertar para os problemas que estão identificados nesse território. E, portanto, era importante que cada um de nós, enquanto município, cumprisse o seu papel. Em relação à questão do abate dos sobreiros, naturalmente que aquele processo
seguiu um pedido específico, uma autorização ao ICNF. Essa autorização foi concedida e, digamos, pressupunha uma condicionante, ou um compromisso, que era de transplante dos sobreiros para um outro espaço. E é isso que estamos a tentar fazer. Naturalmente que o transplante é sempre um processo com alguma sensibilidade. Confesso, não sei se este é o momento mais oportuno ou não, em termos de estação do ano para o fazer, mas é o que está neste momento a acontecer. Estamos a retirá-los de um lado, procurando naturalmente resgatá-los e preservá-los. Vamos ver o que é que sucederá em função disso. A propósito do Reverence, o Reverence, como já foi dito pelo Sr. Presidente, enquadra-se dentro de um objetivo que, de facto, tínhamos de animação na Ribeira. Em anos anteriores, tinha-se falado da possibilidade do hino se estender também à Ribeira. Este ano já existiam alguns espetáculos para tentar integrar aquele território, animar aquele território que tem as fragilidades que nós lhe reconhecemos, quer do ponto de vista da degradação da parte do tecido edificado, mas também problemas com o tecido social. De facto, surgiu-nos a possibilidade e a pedido dos organizadores de ocuparem aquele espaço e nós achamos que, de facto, faria sentido, porque se inscrevia dentro desse objetivo, permitindo que se fosse lançado um olhar sobre o território da Ribeira e, de resto, um olhar também sobre a temática do Rio, porque este festival está muito associado ao Rio e à proximidade do Rio. Aliás, como foi dito, as três edições anteriores realizaram-se em Valada e nós, quando fomos abordados pelos organizadores para a possibilidade de trazer o evento para Santarém, e o argumento deles é que, de facto, ganham em termos de visibilidade, nomeadamente por se tratar de um concelho com uma população superior, por ser capital distrito, mas também pelas acessibilidades e pelos transportes. Desde logo, a proximidade à linha de caminho de ferro, sendo que este festival atrai muitas pessoas, muitos estrangeiros e também muita gente de Lisboa. E, portanto, havia aqui um conjunto de fatores que justificavam fazê-lo em Santarém. Nós, quando fomos confrontados com isso, tivemos o cuidado, inclusivamente, de falar com a Câmara do Cartaz, com o Presidente da Câmara do Cartaz, e, reunidas aqui condições, eu posso dizer que, de facto, nos foi pedido apoio logístico, nomeadamente para o apoio técnico, eliminação de recinto, tratamento de recinto, mas, infelizmente, em face do período que se irá realizar o evento, que é 8 e 9 de setembro, nós não temos, efetivamente, disponibilidade de meios, não temos recursos para prestar o apoio que eles necessitariam. E, portanto, esse apoio acabou por ficar comprometido. Não há compromisso nenhum de apoio logístico. Eu diria que, na altura, o município poderá eventualmente dar aquele que estiver ao seu alcance, sendo que será seguramente muito limitado porque não temos condições para isso. O apoio que iremos dar são 22 mil euros e, tanto quanto... Queria dizer ainda que, de facto, eles, à semelhança do que fazem também em Valada, irão aqui instalar um parque de campismo, situação temporária, nas margens do rio. Nós, como referi, não iremos dar ali apoio a esse nível, eles terão que usar os recursos próprios para instalar o espaço eu não tenho qualquer conhecimento, não sei se existe algum compromisso por parte da organização, eu não tenho conhecimento, a Câmara também não tem, de oferta de bilhetes aos moradores da Ribeira. Portanto, a existir algum compromisso, será seguramente entre a organização e, eventualmente, os locais. Mas isso é uma questão que terei que apurar. Também devo informar que não tinha sequer conhecimento dessa situação. Não li em lado nenhum, nem nunca fui confrontado com
com essa possibilidade. Para concluir, dizer apenas o seguinte, o festival é um festival que de facto atrai muitos estrangeiros e, portanto, vimos também nisto uma oportunidade de trazer até à Ribeira, que neste momento começa a suscitar muito interesse também em termos imobiliários por parte de estrangeiros e, portanto, vimos aqui uma oportunidade não só uma oportunidade de promoção turística, como também de aproveitar aqui um processo de reabilitação em face do interesse que a Ribeira tem suscitado em termos imobiliários por parte de estrangeiros. Obrigado. Obrigado. Sim. Sr. Presidente, era uma última questão que eu há pouco esqueci-me de referenciar, que era, nós gostávamos de obter um ponto de situação relativamente à empreitada da valorização das encostas das encostas de Santarém e o que é que está previsto em termos até ao final do ano. Portanto, gostávamos que na próxima reunião de Câmara obtivéssemos informação de qual o andamento das obras até ao final do presente ano. Obrigado. Nós traremos isso. Estamos a fazer reuniões do vereador semanais e ou quinzenais com eles, portanto. Muito bem, não havendo mais questões, passar para o período da ordem do dia. Ponto 1. De Luís Filipe Caldas Nobres da Veiga, residente na Rua João Afonso, número 58, em Santarém, solicitando recepção definitiva das obras de urbanização do loteamento com alvará número 27/1987 e libertação do montante de caução, sítio na Quinta da Portela da União das Freguesias da cidade de Santarém deste município. Submeter o assunto à consideração do Distrito Municipal. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Não havendo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. De João Madeira Queijeiro, residente na Rua Teófilo Braga, número 95, Jardim de Cima, em Santarém, solicitando recepção definitiva das obras da urbanização do Alvará, número 4/2006, e libertação do montante de caução, cito, em Casal dos Becos, Jardim de Cima, Santarém, na União das Freguesias da cidade de Santarém deste município. É o processo número 2 de 1999/17, submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 3. Certidões e declarações de Miguel Filipe Mendonça André, residente na urbanização de São Roque, número 6, primeiro direito, Almeirim, apresentando pedido de certidão referente ao uso do direito de preferência pela Câmara Municipal de Santarém na transmissão a título oneroso do prédio sítio na Praceta Augusto Braz Ruivo, número 6, Região Direito de Santarém deste município. Processo número 6, 2017/287, submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Um senhor da palavra? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Licenciamento diversos. Penso que do 4 até ao 6 poderemos votar em conjunto, com algumas para ratificação, da Escola Superior Agrária de Santarém, do Grupo Motar Poeiras e de Viver Santarém. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Alteração orçamental. Alguns senhores querem dar a palavra? Eu gostava só que nos pudesse dar alguma informação. Sim. Eu não sei se li bem os números, pareceu-me que há aqui um aumento de receita na ordem dos 100 e pouco mil. Sim, mas eu posso dizer. E depois há um aumento na despesa na ordem de 1 milhão, eu li bem. Sim. Mas basicamente são três coisas. Pronto, são três eu agradeci aqui 50 mil de pessoas em avança. Mas eu posso então faça favor, sim, explico. Relativamente os montantes mais significativos, ou seja, a alteração orçamental ronda 1 milhão de euros, um pouco mais de 1 milhão de euros, peço desculpa, a aquisição de uma viatura por via de combate a incêndios, por via do POSEUR, ou seja, a informação que temos e a receita advém disso, ou seja, temos mais cerca de 100 e tal mil euros relativamente a esse fundo comunitário do POSEUR. E relativamente à questão o grande grosso desta alteração tem a ver com a requalificação da envolvente do Convento de Almoster, ou seja, que fazemos agora aqui um reforço grande para lançarmos a empreitada, tem a ver com, aqui pode ser um reforço de 245 mil euros, temos também, relativamente à questão do contrato de conservação, fizemos um reforço de 300 mil euros, e depois temos transferências para as freguesias no valor de cerca de 250 mil euros. Portanto, só aqui nestas três rúbricas está o grosso da alteração orçamental.
Depois que perguntou especificamente cerca de 50 mil euros em quê, professor vereador? Nessa haver avanças. Avanças, sim. Nós, à semelhança do... Não, está bem, mas... certo. Mas relativamente à questão das avanças, algumas delas têm a ver com o Teatro Sá da Bandeira, que estavam a decorrer, e outras têm a ver para o espaço público, ou seja, nós geralmente quando começamos o INE Santarém e quando vem uma altura em que temos mais trabalho e necessitamos de mais trabalhadores, e felizmente antes recorríamos ao centro de emprego e atualmente não temos tido, felizmente não, é bom sinal que não conseguimos, ou seja, vamos ter que recorrer a avanças para termos alguns funcionários que nos ajudem não só com o INE Santarém, mas também nos ajudem a cuidar do nosso espaço público. Em princípio serão 5 a 6 prestadores de serviço que vão entrar nessas condições. E basicamente penso que respondi a todas. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado com 5 abstenções. Ponto 8. Associação Nacional de Coberturas Verdes, proposta de parceria e integração do município de Santarém com a associação, como associado. Alguns senhores já da palavra. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 9. Gestão de propriedades e condomínios, pagamento de cota em condomínio referente ao ano relativamente ao número 1 do bairro. Isto é um complemento ao pagamento do condomínio. Alguns senhores já da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 10. Rancho Folclórico de Vila Nova de Coito. Isto é um protocolo de cedência de espaço. Algum dos senhores vereadores quer usar da palavra. Isto é para o Rancho Folclórico de Vila Nova de Coito por 10 anos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 11. Anulação de fatura em nome de Miguel Ângelo Pereira, relativa a serviços prestados pelos bombeiros. Algum dos senhores vereadores dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12. Pedido de isenção de pagamento de taxas por levantamento de ossadas no cemitério dos Capuchos. Algum dos senhores vereadores dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Apoio no âmbito do projeto Polifanias, Inatel, isto é o fornecimento de refeições. Algum dos senhores da palavra? É. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14. Pedido de revisão de renda relativa à habitação social, cito na bairro 1º de Julho, em Valdestacas. Algum dos senhores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15. Anulação de rendas em dívida relativas à habitação social, cito na rua de Alfageme, na Ribeira de Santarém. Algum dos senhores vereadores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16. Alteração do agregado familiar e pedido de revisão de renda relativa à habitação social, cito na Praceta Defensores da Pátria. Algum dos senhores vereadores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17. Alteração do agregado familiar e pedido de revisão de renda relativa à habitação social, cito no número 6 do bairro 1º de Julho. Algum dos senhores vereadores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Remoção de sinal de trânsito na rua Viscondensa Andaluza, em Pernes. Algum dos senhores vereadores da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia Nossa Senhora da Graça de Amiais de Baixo, é atribuição de apoio financeiro pontual. Algum dos senhores vereadores que da palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Agora, para conhecimento do Executivo Municipal, do ponto 20 ao 37, são os temas que foram à Assembleia Municipal na última Assembleia Municipal, que vem aqui agora para conhecimento das deliberações na Assembleia Municipal. Não havendo mais informações do público, alguém querá usar a palavra? Muito bem, façam favor. Inês. Muito obrigada. Sim.
Boa tarde, Sr. Presidente de Câmara, vereadores e ao público presente. Eu sou Ana Chagas, eu estou em representação dos pais dos atletas do Viver Santarém, que é composto por 13 cadetes e 10 infantis. Gostaríamos de saber qual era o futuro da natação referente à competição na nossa cidade. Porque achamos que Santarém, como capital distrito, deveria de continuar com a natação de competição e não ficando só pelos infantis. Nós, pais, sabíamos que era muito difícil para o ano dar seguimento à competição e daí, logo em setembro, convocámos uma reunião, ao qual tivemos no dia 11 de outubro com a senhora vereadora. Estávamos presentes 3 pais, estava a senhora vereadora Inês Barroso e a professora Tânia, ao qual nos foi dito que a Viver Santarém não tinha qualquer possibilidade de dar seguimento à natação de competição e para tentarmos procurar um clube. E foi isso que nós fizemos. Dirigimos à Associação da Académica de Santarém, ao qual falamos com o Sr. Presidente António Torres e que se mostrou muito interessado com a nossa proposta. A 21 de novembro, a Associação Académica de Santarém decide criar uma secção de natação com a colaboração de alguns pais. Sabendo pela Federação Portuguesa de Natação que a formação dos atletas vai desde os cadetes aos séniores, e não só até aos cadetes ou até aos infantis, desde 2014 são os pais que assumem, para além do pagamento da mensalidade, tudo o que é transportes, comida, deslocação, estadia inclusive em campeonatos nacionais e zonais, tudo é suportado pelos pais. Contactámos a professora Tânia no início deste mês, ao qual a professora Tânia nos pediu para enviar um mail. Mail esse que até ao dia 15 não tivemos nenhuma resposta. Eu tomei a liberdade de ligar ao Sr. Coordenador Luís Mena, ao qual falei com ele. Ele disse-me: Dona Ana, com todo o respeito, não tenho qualquer informação para lhe dar. Isto foi na segunda-feira, dia 15. Até ao final da semana eu digo-lhe alguma resposta. Eu esperei até sexta-feira. Como soube que havia uma reunião hoje, decidimos entre todos os pais estarmos aqui presentes, porque assim não podemos adiar mais. A natação está a acabar, os nossos filhos precisam de nadar e eu, com todo o respeito, o meu filho nada na Viver Santarém desde os 9 meses, ele tem 14 anos, com muito gosto visto esta t-shirt todos os fins de semana, eu e todos os pais estamos presentes sábados e domingos, seja Torres Novas, seja whatever. A última que nós tivemos foi em Sines. Os pais e os atletas tiveram 3 dias, ao quais os pais assistiram aos campeonatos, pagámos estadias, mensalidades, alimentação, tudo. Peço por tudo a todos presentes que nos respondam rapidamente, porque o que nós achamos é que, para além de estarmos a formar atletas que representam com muito orgulho a nossa cidade de Santarém, estamos a fomentar a atividade física, espírito de equipa, a interajuda entre os jovens, e isso são valores para a vida, eu acho. Obrigada a todos pela vossa atenção e boa tarde. Vereadora Inês. Obrigada, Sr. Presidente. Eu começo a minha intervenção precisamente pelo final da intervenção da Sra. Ana Chagas, que é obrigada, pais. O reconhecimento da empresa municipal Viver Santarém e do município relativamente ao esforço que tem estado a ser feito por todos é efetivamente sentido por estas duas instituições. Como diz a Sra. Ana Chagas, houve ao longo destes anos uma compreensão imensurável da vossa parte para que conseguíssemos todos em conjunto continuar a manter a prática desportiva dos atletas cadetes e infantis, porque foi na altura acordado, e recordam-se, alguns de vós estavam na reunião, em que nós, Conselho de Administração, fizemos aquilo que mais nos custou na vida até hoje, que foi fazer o despedimento coletivo de pessoas, alguns colegas meus de profissão,
que foi fazer o despedimento coletivo numa empresa em que, se não o tivéssemos feito, a empresa teria de fechar e, em vez de ser 22 pessoas, seriam 70, 80. E, portanto, houve que tomar uma decisão. Na altura foi muito difícil, foi partilhado convosco, pais, o que se estava a passar. Para a empresa municipal, no estado em que nós encontramos as contas, não seria possível dar continuidade à competição como ela estava a ser assumida quase, ou mesmo inteiramente pela empresa, mas estamos convosco a dizer que Santarém quer ter natação. Santarém, Conselho, empresa, pais, atletas, queremos continuar com a natação. O que vos vou dizer neste momento é que nada está esquecido, que efetivamente, no último Conselho de Administração, que foi na sexta-feira passada de manhã, nós estivemos a debater o assunto e a colocar várias hipóteses em cima da mesa, porque também não queremos, e porque já tivemos essa experiência com um clube que se formou com pais da nossa cidade, com pessoas muito válidas e muito disponíveis também para contribuir. Há, efetivamente, do ponto de vista legal, uma empresa municipal não pode fugir à lei, ou seja, não pode dar mais do que aquilo que recebe relativamente a comparticipações. Portanto, as despesas não podem ser assim tão superiores relativamente às receitas que há com a competição. Também eu tenho dito e refiro incansavelmente, repetirei tantas quantas forem as vezes necessárias, que no entendimento deste Conselho de Administração, à Escola Municipal pertence a formação e a competição deveria estar no setor federado, nos clubes da nossa cidade. Mas não queremos passar um presente envenenado nem à Académica, nem à Associação Scalabis Night Runners, que também já veio falar connosco por causa de formar uma secção de duatlo. Não queremos dizer-lhes, muito bem, é que no primeiro ano, no segundo ou no terceiro, nós só podemos dar até aqui, mas mesmo assim isto é pesado para os clubes, e os clubes ou arranjam efetivamente, do ponto de vista do mecenato, um apoio, um suporte financeiro muito grande, ou não o conseguem sobreviver. E queremos que a natação tenha tanto ou mais sustentabilidade para que não voltemos a ter uma história que não nos deixa boas memórias a nenhum de nós. E, portanto, na última reunião do Conselho de Administração, eu pedi ao Sr. Luís Mena para vos enviar um e-mail de resposta a dizer que estamos a analisar, que queremos ter natação em Santarém e que nos próximos 15 dias teremos uma resposta para vos dar e que vos iremos convocar para uma reunião para vos dizermos, temos esta solução, o que é que os pais acham. Porque, efetivamente, os pais têm assumido despesas que nós colocámos sobre alimentação, transportes ou alojamento, mas à empresa municipal cabem, obviamente, as instalações, os técnicos, os seguros, as provas, porque sabem, a natação, o que se paga para as provas é cada salto que o nadador dá. Portanto, essas despesas também são assumidas pela empresa e, de forma alguma, as receitas cobrem as despesas, mas nós queremos é que se consiga, do ponto de vista legal e financeiro, assumir aquela franja, e ainda fica neste momento entre as receitas e as despesas, porque do ponto de vista legal é possível assumir. Se aumentarmos já não é. Mas estamos a tentar encontrar a solução porque queremos efetivamente ter natação na próxima época no nosso Conselho. Mais uma vez agradecer aos pais a compreensão, a colaboração que têm tido para com a Viver e para com o município e nomeadamente para comigo. Muito obrigada. Ana. Paula, desculpe, tem que ficar gravado. Não, mas é de ficar gravado. Fica a pata. Só dizer... Desculpe, só mais um minutinho. Obrigada, Mãe Paula. Efetivamente, nós não começamos por vezes a 15 de setembro, não é porque não tínhamos planeado, é porque
Como sabem, é preciso depois acautelar uma série de coisas relativamente às inscrições às classes ou a limpezas do espaço, etc. Mas eu só digo que é 15 dias porque o próximo Conselho de Administração é daqui a 15 dias, é dia 2 de junho. Portanto, nós lá reunimos de 15 em 15, foi na sexta-feira passada e, portanto, queremos, efetivamente, que no dia 2 de junho consigamos ter uma resposta concreta para vós. Porque para nós conseguirmos ter para vos apresentar as melhores propostas possíveis, também estamos à procura de parceiros, para que consigamos, entre todos, criar condições para que a natação possa realmente continuar na nossa cidade e no nosso concelho. Mas, Inês, peço desculpa, mas acho que nós tínhamos encontrado um parceiro que até tinha uma proposta, mas acho que até nem agora chegou a ser avaliada. Académica, não, fizemos 2 ou 3 reuniões conjuntas, apresentámos propostas, contrapropostas, o clube analisou, e mesmo assim, do ponto de vista financeiro, há alguns aspectos que a Académica tem alguns constrangimentos em poder comprometer-se a vir. E nós também, a empresa, porque como é natural e como está a acontecer em tudo o que é desporto no nosso concelho, felizmente, e por vitalidade do associativismo desportivo e dos pais dos atletas do nosso concelho, nós estamos a aumentar em 200, 300 jovens por ano a praticar desporto no nosso concelho. E, portanto, os campos de futebol já não chegam, os pavilhões já não chegam e as piscinas não vão esticar. Portanto, nós nunca poderíamos ir assumir, por exemplo, com um clube, dizer-lhes este ano podemos ceder 2 pistas, nas próximas 3, o clube continua a crescer na outra 4, o clube continua a crescer. Há compromissos que, do ponto de vista da empresa, também não podemos dizer-lhes que poderemos ir para além daquilo que estávamos a dar. Portanto, é esse estudo, é essa análise, é tudo isso que nos preocupa a todos para que não tenhamos mais más experiências ou interrupções de algum projeto que não queremos de todo, não é bom para todo. Queremos é que as nossas crianças pratiquem natação em Santarém. Muito obrigada. Boa tarde. O meu nome é José Lopes, já me conhece, doutora Inês, que eu estive presente em algumas dessas reuniões com a Académica. A única coisa que estranho aqui é que nessas reuniões a Académica apresentou um protocolo, uma proposta, um documento de trabalho de parceria e contrato de programa que nessas reuniões não foi discutido. Foi apresentado, isto só para enquadrar aqui o assunto, foi apresentado 2 propostas pela Viver Santarém / Câmara Municipal de Santarém, constavam do seguinte: ou a Câmara Municipal de Santarém voltava a assumir a vertente de competição de natação, a Viver Santarém, pronto, ou propunha o seguinte, e a segunda proposta era, toda a vertente de treino ficava com a Viver Santarém, pagando os pais a mensalidade que estão a pagar, e a vertente de competitiva de provas passava para a Associação Académica de Santarém, tendo os pais ou alguém, ou os patrocínios, que suportar isto. Foi esta a proposta. E como sabe... Tem aí mais algumas coisas. Sim, pronto, mas depois pode esclarecer. De grosso modo, era esta a proposta. Como sabe, o que a Académica propunha era algo mais alargado, era um contrato que tinha a ver com a formação a longo prazo, a 10 anos, isto num protocolo de parceria e com contratos de programa discutidos por ciclo olímpico, tal como diz a legislação, e que pressupunha uma verdadeira parceria entre um clube e a Viver Santarém, neste caso, que está mandatada pela Câmara, para o desenvolvimento da natação em Santarém. Parece-me, e estive presente nessas negociações e na elaboração desse contrato, parece-me que era algo mais ambicioso do que o que temos tido até aqui e que nunca chegou a ser discutido. É isso que eu me questiono. Não, o contrato de programa eu tive presente, nunca foi discutido. Não foi discutido. Obrigada, Sr. Presidente. Inês, sim. O contrato, o programa que nos foi endereçado pela Associação Académica apresentava algumas cláusulas que, do ponto de vista da empresa municipal, não eram passíveis de ser aceite. Obviamente, e como disse muito bem, também esteve lá e eu sempre me ouviu dizer que gostava é que a competição fosse englobada por um clube do nosso concelho, mas havia uma série de cláusulas que, perante a legislação, nós não conseguiríamos cumprir. Portanto, e o programa era, eu posso também abrir essa proposta, mas creio que não é isso que nos trará aqui algum conforto, que é, entre todos, verificarmos o que é que dali podemos agilizar em conjunto, Viver, pais, quem for,
o que é que dali podemos efetivamente aproveitar, rentabilizar e efetivar, e o que é que não pode ser efetivado. Porque havia ali uma série de compromissos relativamente à proposta de contrato de programa que nos foi apresentada, que não eram de todo passíveis, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista financeiro, nem à empresa dizer assumimos este compromisso e depois não o poder fazer. Vamos trabalhar, e estamos a fazê-lo, no sentido de podermos todos juntos, como tem sido até agora, tentarmos ultrapassar este constrangimento. A Viver Santarém também já se encontra numa situação em que podemos e devemos encontrar outras formas de potenciar a natação no concelho, e, portanto, fica esta minha mensagem, esta minha missiva do nosso Conselho de Administração na próxima reunião que tivermos. Até podemos já agendar uma reunião de pais, que é para, assim que tivermos Conselho de Administração, podermos reunir de imediato para partilhar convosco até onde poderemos... Faço-lhe só uma última pergunta, desculpe, é mesmo. Então, e a Viver Santarém pretende assumir todos os escalões da natação, ou é mais um, como tem sido até aqui? Porque isso é pertinente, porque primeiro foi um ano com cadetes... São essas situações que estamos a Pronto, a mas verificar. é pertinente, porque se é apresentado um plano a longo prazo, com o intuito de desenvolvimento da modalidade na cidade, que como eu disse, não foi discutido em toda a sua extensão, e que me parece que dava contributos para que se desenvolvesse a natação. Parece-me pouco estarmos a fazer escalão a escalão, ano a ano, para uma cidade como Santarém, que merece mais. A empresa tem que criar esta oportunidade do ponto de vista sustentável, ou seja, aquilo que nós estamos a analisar é para já também assegurar o próximo ano, não a totalidade dos escalões, mas estaremos, obviamente, receptivos a conversar. Obrigada. Está o Sr. Ana. Muito boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, membros da mesa. Sou também pai de um atleta de natação da Viver Santarém, embora não venha com a mesma indumentária, por questões profissionais não foi possível alterá-la. Eu gostava apenas de fazer um paralelismo do que tenho observado em alguns torneios que o meu filho tem participado, em que existem empresas municipais. Portanto, aqui acho que o enquadramento legal poderá ser uma falsa questão, é uma questão da gente olhar bem o que lá está, porque a GES Louros é uma empresa municipal e compete a todos os níveis. A Escola Municipal de Natação de Torres Novas compete a todos os níveis, está na segunda Divisão Nacional, creio eu. Palmela, a mesma história. E, portanto, a questão legal do enquadramento de utilização é, para mim, uma falsa questão. Deverá haver, com alguma agilidade, posso falar de Famalicão, posso falar de uma série de outras câmaras que mantêm a competição até ao nível de absolutos. O número de utilização de pistas e os recursos disponíveis para as outras classes como escola de natação pode ser um impedimento, tenho plena consciência disso, mas não parece que seja impedimento. E parece-me que a competição e o desempenho na competição é um modelo publicitário para o resto dos elementos que estão a frequentar as diferentes classes, sejam elas de polo aquático, de natação sincronizada, de natação adaptada, de terceira idade, de crianças até aos 9 meses, tudo isso tem muito a ver e tem muito de ligação com o desempenho que faz a parte de competição. Se desaparecer a competição, inclusive, ou mantiverem a parte de cadetes que tem a visibilidade que tem, todo o resto do desempenho, o número de frequentadores da Escola Municipal de Natação de Santarém vai decair. Seguramente. Porque se há muita gente a praticar futebol é porque temos o Cristiano Ronaldo. Se há muita gente a cantar e a tocar instrumentos é porque temos o Salvador Sobral. Se temos gente na Escola Municipal de Santarém é porque temos bom desempenho desportivo a nível da competição. E é isso que não pode ser descurado pela Viver Santarém. E achar apenas que o balanço económico seja o fator decisor para manterem ou não manterem a coisa. Nós, pais, estamos dispostos a colmatar a diferença, desde que ela seja justa e claramente demonstrada, que a diferença entre o custo marginal que é a competição, que possa ser
colmatada pelos pais através do mecenato, através de qualquer coisa assim. Obrigado. Vereadora, última, portanto, a senhora quer falar também. Apenas duas referências. Obviamente que nós, há coisas que não são inventadas por nós e nós também analisamos alguns municípios onde sabemos que há empresas municipais. Agora, no fundo, cada um sabe da sua casa e até onde pode ir, e não sei, do ponto de vista financeiro, como é que as outras casas eram ou foram geridas até agora, portanto, nem sequer me vou pronunciar relativamente porque é que eles conseguem e nós não, ou porque é que nós conseguimos e eles não. E a segunda questão é, a preocupação tem sido, efetivamente, darmos uma oferta vasta, alargada, para que os nossos municípios possam escolher aquilo que melhor se adequa ao que pretendem para si e para os seus filhos e para os seus netos e para todos os municípios. Portanto, a Escola Municipal de Natação tem oferta do ponto de vista do polo aquático, da natação sincronizada, de outras modalidades, não na vertente competitiva, mas formativa. Reparem, aquilo que acontece nestas modalidades são encontros. Nós somos convidados para encontros e nós organizamos encontros, não estamos em campeonatos. Não é? Mas o que é certo é que para os utentes, e estamos a falar de uma escola municipal que tem mais de 1.600 atletas inscritos, alunos inscritos, quer dizer que não vamos descurar também o facto de assegurarmos, de continuarmos a assegurar aquilo que é bem recebido e é bem acolhido e promove e desenvolve, no fundo, o desporto no nosso concelho. Portanto, nós não queremos criar qualquer tipo de competição, desculpe o pleonasmo, entre a formação e a competição. Nós queremos é criar condições que ambas se complementem. Portanto, como a primeira intervenção, a mãe Ana Paula referiu e muito bem, nós temos 23 alunos, que desculpem com o máximo respeito que temos, não vamos mandar dizer a outros 23 que não venham agora porque não abrimos determinada classe para abrir esta. Queremos é que todas caibam naquele espaço da melhor forma e vamos continuar a lutar por isso e, portanto, agradeço a vossa compreensão para que até a próxima reunião que tenhamos em conjunto consigamos encontrar aqui a melhor forma de pôr os nossos meninos continuarem a pôr a Nadal. Muito obrigada pela atenção. Você dá também o seu nome para ficar para a ata. Já não tenho o dom da palavra, quem o tinha já cá não está, era a minha amiga Eulália Marques, e é assim, eu estou aqui com muita força, embora que as forças já estão quase no fim. A partir de janeiro eu já não durmo. A minha mãe está para ser levantado as ossadas dela a 7 de junho. Eu não tenho dinheiro para tal. Quem me conhece aqui são alguns. Os que me conhecem sabem que eu sou verdadeira e que sempre me regi pela verdade. O primeiro indeferimento foi de tal maneira frio que, em poucos dias, ele foi recebido na minha casa com uma simples frase: o seu processo foi indeferido, pura e simplesmente. Eu, como sou uma pessoa de força e não paro às primeiras, meti um novo processo. O processo foi entregue em mão, por casualidade, ao senhor doutor que está aqui presente, doutor Ricardo, e ao senhor Porfírio. O processo, hoje andei todo o dia para saber onde ele se encontrava. Há pouco menos de uma hora soube que ele estava na parte social. O senhor Porfírio hoje de manhã não me deu boas águas. É assim, se ele não me deu boas águas, eu não sei como vai ser. Tenho muito medo de mim, porque eu tenho graves problemas de saúde. Os graves problemas de saúde estão atestados no processo. É bom que avaliem bem o processo. Eu, inclusivamente, no processo, meti o Diário da República com o grau 4, que, para quem não sabe, leia, que lá diz o que é o grau 4.
O grau 4 pode-me pôr na morte e a qualquer momento eu poderei fazê-lo. Portanto, tenham muito cuidado com isso, porque eu não sei o que é que pode-se fazer a qualquer momento. Eu não tenho dinheiro para as ossadas da minha mãe. Eu vivo mal. Portanto, esta é a verdade. Eu não sei para que é que hoje uma doutora Raquel me fez ir ali à parte social, fazer um novo processo. Isto é só papéis, papéis, papéis. Papéis iguais àqueles que eu já meti aqui. Querem-me tirar as forças, mas eu ainda tenho um bocadinho delas. Portanto, na quinta-feira, porque também há pouco recebi um telefonema de uma secretária, que eu agora já não sei o nome, tenho uma reunião com o senhor vereador Luís Farinha. Não sei o que vai acontecer. Portanto, eu só penso no dia 7. Não sei. Não sei mais o que dizer. Muito obrigado. Vereador Luís Farinha. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a este processo, não posso... Eu desconheço exatamente aquilo que acabou de dizer. Naturalmente que os processos, quando nos são dirigidos, são avaliados de acordo com aquilo que está estabelecido regulamentarmente. E o critério, naturalmente, que é o rendimento. Portanto, parte do princípio que a análise que foi feita em função desse mesmo regulamento não permite cumprir o requisito e daí a resposta de indeferimento que foi concedida. Onde o primeiro indeferimento foi feito ali na hora, no momento, e não foram apresentadas as despesas. Daí que também fosse rapidamente feito o indeferimento. Depois, ao compilar o segundo, aí foram todas apresentadas as despesas de saúde, tudo está ali reunido. Então aí está tudo à mostra. Então façam as contas, vejam as despesas, façam tudo. Mas deixe-nos concluir, que depois já pode falar. Pronto. O vereador Luís e a vereadora Susana já vão dar nota disso, porque estamos aí no seguimento do mesmo que está a dizer. O vereador Luís e a vereadora Susana também. Alguém lhe terá dito, por aquilo que percebi, que havia a possibilidade de meter um segundo pedido para que fosse reavaliado. Por aquilo que percebi, está a ser reavaliado e, mais do que isso, também me confirmou, eu não sabia disso, também me confirmou, temos reunião marcada para... Não interessa, eu também não sabia quem era a senhora, não é isso que está em causa. Está marcado para próximo dia 24, foi isso que disse, não foi? Sim. A próxima quinta-feira. 25, quinta-feira é dia 25. Portanto, espero nessa altura já ter mais elementos para podermos falar e, sobretudo, já ter a avaliação que pode ser feita na área social para lhe transmitir, que, a ser como diz, naturalmente, que nós não ficaremos indiferentes a essa situação. Deixe-me só, antes de passar à vereadora Susana, isto que o vereador Luís disse é o seguinte, ou seja, o primeiro impacto e tratar como está feito o nosso regulamento é de acordo com os rendimentos. Quando comprovadamente os rendimentos ultrapassam um patamar, nós aqui não deliberamos favoravelmente. Daí o indeferimento. Depois, quando há o segundo, quando da questão do que falámos, o que é que pensámos? Bem, vamos então, e daí está na parte social, analisar a parte social, ver se incrementa de alguma maneira a fundamentação que fez, para ver se o podemos fazer. E é isso que a vereadora está a fazer. Portanto, nós estamos a tentar ultrapassar essa questão, porque o imediato é de acordo com os regulamentos e isso aí a senhora não reúne as condições para que nós possamos deferir. Ainda hoje, se verificar aqui na reunião de executivo, deferimos uma série de processos semelhantes ao seu. Portanto, não é uma questão de... Ainda não está, pronto, mas temos aqui deferimentos. Mas estão lá as despesas todas. A vereadora vai falar, vereadora. Boa tarde, minha senhora, eu gosto em conhecê-la. Lamento que seja nesta circunstância o facto de a trazer cá, mas explicar que, efetivamente, apesar de todas as pessoas nos merecerem maior respeito e terem para nós um rosto quando temos a oportunidade, como é este o momento de podermos olhar nos olhos, efetivamente o amontoado de processos que nós temos não tem muitas vezes a delicadeza na resposta que a situação
situação de alguma vulnerabilidade por parte de quem dirige o requerimento exige. E, portanto, é uma resposta que está pré-formatada e que, quando há um indeferimento de um requerimento que é apresentado por um município, notifica-se do seu deferimento ou do seu indeferimento, independentemente da situação. E só por essa razão é que, efetivamente, a senhora foi notificada nos termos que são notificadas todas as pessoas cujos requerimentos merecem, por parte da análise que é feita pelos nossos técnicos, uma resposta negativa. Todavia, todas as organizações são suscetíveis de poder cometer um erro, e esse erro pode ser cometido por ausência de elementos que podiam e deviam ter sido apresentados e o não foram em tempo oportuno, ou até um lapso dos próprios serviços. E, portanto, estamos sempre abertos a reabrir o processo, a reanalisar, a pedir nova documentação que tem naturalmente que ser analisada. Provavelmente a reunião que teve hoje com os serviços sociais com a doutora Raquel foi no sentido... Não foi com a doutora Raquel, foi com uma outra senhora. A doutora Raquel só me conduziu lá. Pronto, mas a doutora Raquel conduziu-a para que certamente lhe solicitasse outros documentos que vão permitir deduzir ao montante que a senhora apresentou como rendimento líquido as despesas que tem mensalmente. Exatamente. Após ser feita essa análise, será feita pelos nossos serviços uma reavaliação. E desde que essa reavaliação se enquadre naquilo que são os montantes definidos na lei, a secção de taxas propõe à vereadora que traz a este órgão executivo para deliberar ou a isenção do pagamento ou a metade, enfim, aquilo que depois seja a proposta técnica de acordo com a real necessidade e com as provas que o requerente possa apresentar. Portanto, aquilo que lhe peço é que procure encontrar a serenidade bastante e que tenha a confiança no serviço que nós fazemos e nos técnicos que estão a acompanhar a situação, que irão elaborar um parecer que vamos trazer os técnicos, para que os senhores vereadores possam os técnicos decidir. É que eu gostava que fossem à minha casa e vissem como está o meu telhado cheio de buracos e a casa está em ruínas. Portanto, isso é que eu gostava. E a senhora tem a inscrição não, nos não serviços tenho sociais nada. atualizada? Portanto, eu tenho, por isso todos os tostões me fazem falta. Então vamos fazer o seguinte, agora no final da reunião, deixe comigo, conversemos um bocadinho e vamos falar sobre essa situação da sua habitação. Está bem? Está bem? Já. Muito bem. Mais alguma intervenção? Muito, sim. Não, nós na sexta-feira há um compromisso, não é desta sexta-feira, dia 2, nós no dia 2 ao final da manhã, nós temos a reunião durante a manhã toda, nós contactaremos ou alguém vos contactará para marcarmos essa reunião.